Programa Casa Luxo. Um oferecimento. Condomínio Porto São Pedro, Alux Iluminação. Learn a lesson that there's a lot you gotta go through, hell yes. But that's what got me strong, I got no regrets. And I got only love, got no bitterness. Count my blessings. E o Casa Luxo hoje vai falar com Zuremar Maia, que vai contar um pouco de um projeto super bacana, de uma casa contemporânea, com alguns detalhes interessantíssimos, que torna diferente das demais. Muito obrigada por receber, na verdade, por nos trazer até sua obra, seu projeto, que a gente sabe que é feito com carinho, que é estudado, pensado, elaborado, e obrigada aos proprietários que também permitiram que isso fosse possível. É um prazer participar do programa e poder mostrar uma casa que eu fiz com muito carinho para clientes especiais que hoje são meus amigos. Que delícia! Esse vínculo, ele acaba em alguns momentos nascendo e esses clientes, além de amigos, eles vão sendo clientes eternos, né? Porque faz uma casa, faz a outra, faz a casa já atrás. Fiz várias coisas, já reformei restaurantes, estou sempre assessorando, a gente está sempre trocando ideia e compra uma coisa e pede uma opinião, é uma delícia. Desse projeto especificamente, quais eram as necessidades? Quando você sentou para bater um papo, quais foram as primeiras ideias? Elas foram sustentadas até o fim? Como é que surgiu tudo isso? Sim, desde o começo, eles queriam uma casa, o terreno é muito bom, um terreno de 1.000 metros num condomínio fechado. É bem bacana. E eles queriam uma casa que fosse confortável, porque eles recebem muito. A família deles é grande e eles têm muitos amigos. Então a ideia era, a casa tem que ser ocupada da frente até o fundo o tempo inteiro. Nós não queremos espaço perdido. Nada que não seja utilizado. Certo. Então, a partir dessa premissa, eu desenvolvi o projeto mantendo a área íntima um pouco isolada. O terreno até comportaria uma casa térrea, certo. Mas a ideia era ter o terreno útil para tudo. Tem campinho, piscina, pomar. E aí a parte de cima fica um pouco mais reservada porque a gente preserva um pouco a bagunça que uma família normal tem. Que não é família da televisão, aquela propaganda da Doriana, né? Então essa aí não funciona, na prática não existe. Agora, você tem sentido que as necessidades, de um modo geral, quando você vai fazer os desenhos, os projetos, eles mudaram? A gente tinha uma cozinha antigamente que era enorme, ou então a gente tinha uma cozinha compacta e hoje a necessidade de uma cozinha maior, porque todo mundo gosta de participar no preparo das refeições, ou então o espaço gourmet, ele tomou um pouco o espaço da cozinha, então a cozinha é compacta, o espaço gourmet é maior. Qual é o dinamismo que você tem percebido? Então, eu acho que isso depende do cliente, da família. Tá. A maioria das famílias que têm filhos estão caminhando para isso. Então, todos recebem, todos querem uma cozinha gourmet, mas ainda existem aqueles que têm uma vida específica, peculiar. Então, acho que na primeira entrevista, quando você vai fazer um projeto, você tem que sentir o que é aquela família, o que ela espera da casa. Já tive clientes que imaginavam que a casa ia ter varandas na frente para não sei o quê, e aí você vai conversando, extraindo por quê? Era para enfeitar a fachada. Aí você uma varanda que não ia ser nunca usada, ou um outro espaço que uma sala de jantar com uma sala de almoço. E para que a sala de jantar? Para almoçar no Natal. Só que hoje o custo de uma residência é muito alto. Então você tem que otimizar para que a pessoa, tudo que ela construiu, ela utilize. Então cada família tem um estilo de vida, mas como as pessoas estão recebendo, estão mais abertas, eu acho que o lance da cozinha gourmet é o que mais atrai. Porque todo mundo recebe em volta da mesa. É difícil você ter um estar que você senta e olha para nada. Tanto é que nessa casa, por exemplo, o estar é junto com uma lareira. Porque você não vai sentar na frente da lareira e ficar olhando pro fogo. Então você junta com a TV. Aí você tá frio, você liga a lareira e assiste TV, porque senão ninguém fica. É justamente disso que eu falava. Na verdade, talvez eu tenha me expressado de maneira errada. Quando a gente observava construções de 20 anos atrás, de casas desse porte... Compartimentadas, elas eram compartimentadas. Exatamente. Então a gente tinha sala de estar,
sala de leitura, sala de lareira. Hoje a gente tem ambientes com menos parede, eles são muito mais amplos, porque a utilização ela é diferente. Ainda que exista um cliente ou outro que tenha uma necessidade diferente, o comportamento social ele mais ou menos é regido de igual forma. Então as pessoas vão se modelando, vão se moldando a um determinado tipo que é a sociedade. De comportamento, exatamente. Então, e você fica mais próximo dos filhos, então você tem uma convivência maior hoje, porque fica todo mundo fora. Os filhos trazem os amigos. Quando você está em casa com a família, você quer ficar perto da família. Outra questão que talvez seja um fator importante é o fato da segurança. As pessoas se sentem menos seguras. Antes todo mundo brincava na rua, não tinha esse lance de condomínio fechado, as crianças iam e transitavam com tranquilidade. Hoje em dia você tem que trazer isso para um universo onde existe uma proteção diferenciada. Correto? Sim, é isso. Então, as pessoas saem menos. Saindo menos, elas passam a receber mais. E aí o espaço gourmet que ganhou... E aí você faz a casa voltada para dentro dela. Antes a casa era aberta, você convivia com seus vizinhos. Hoje você está fechado. Então todos vêm, então você está com a casa voltada para dentro dela mesmo. Tudo acontece nela. Nesse projeto especificamente, o assunto Espaço Gourmet é porque eu gostei do Espaço Gourmet, achei super bem aproveitado, achei a distribuição muito legal, o quintal, o terreno no fundo é muito interessante. Quintal é uma palavra que não existe. Não existe, mas é quintal que chama, né? Não tem outro nome assim. Quintal a gente pendurava roupa, hoje em dia a gente curte o quintal. É verdade, hoje ele faz parte integrante da casa. E me diga, quando vocês sentaram para essa conversa, o Espaço Gourmet, ele era uma exigência, era uma necessidade ou você colocou... Era porque os dois cozinham muito, e você não entra nessa casa se você não comer. Então, altos pratos rolam na cozinha gourmet. Perigoso, é o tipo de vizinho que você tem que correr. Altos pratos, não tem vez que você não seja... Nossa, aqui é assim, cada semana é um grupo, porque eles curtem. Então, a cozinha é o apoio, óbvio que no dia a dia a coisa acontece... Porque ela é bem integrada, né? Então, no final de semana, que começa normalmente na quinta-feira, eles têm sempre gente, então eles utilizam muito. E a proposta original da casa era fazer a área da garagem junto para quando você tivesse muita gente, você retira o carro e usa a área inteira. Agora já tem uma proposta de ampliação, nós vamos fazer um pergolado para botar o carro, porque o carro, na verdade, não vale nada, o que importa são as pessoas, para eles poderem decorar o resto e ocupar tudo, porque sempre tá cheio lá. E aí a gente fechou com vidro, porque para ter aproveitamento total. No começo não iria, porque como toda obra, a gente faz algumas coisas por prioridade, né? Nós estamos, por exemplo, fazendo decoração ainda, eles viajam, então a ideia é à medida que viajar, traz uma lembrança e a gente vai decorando aos poucos, com coisas que façam sentido para a família. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, no próximo bloco, sobre uma peculiaridade desse projeto, um detalhe que veio depois de uma viagem. A gente volta já. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Localizado em Porto Feliz, o Porto São Pedro é um empreendimento exclusivo, com apenas 202 lotes, todos com vista privilegiada. Construído com muita atenção a todos os detalhes, lazer, paisagismo, arquitetura e segurança. A localização é privilegiada, a apenas 50 minutos de São Paulo e próximo dos centros comerciais de Porto Feliz, Itu e Sorocaba. Condomínio Porto São Pedro, uma exclusividade para apenas 202 lotes a partir de 1.500 metros quadrados.
um resort privativo para momentos exuberantes de relaxamento. E o Casaluxo volta com Zurimar, que nos conta um pouco mais essa história de viagens, objetos para complementação da decoração. Andando pela casa, passei no escritório e vi uma foto bem bacana de alguns balões. Isso não é uma foto comprada, né? Não. O escritório foi assim, a gente ia a proposta era pôr um papel de parede. Tá. Aí eles fizeram uma viagem para Capadócia e a cliente falou: poxa, a gente podia usar uma foto. Aí a gente mandou produzir a foto, ela é toda quadriculadinha, ela tá e foi adesivado na parede. Então, como é um ambiente íntimo e tem a ver com a história deles, usou isso no lugar do papel de parede. Então foi uma ideia bacana que eles curtem, é uma lembrança boa. É um registro, né? E fica um projeto extremamente personalizado. Em relação à sala de jantar, a gente falava pouco sobre a dificuldade de colocar algumas peças bacanas de design por conta do investimento. E aqui você pôde contar com essa ferramenta. Fala um pouquinho pra gente. Então, a sala de jantar tem os móveis do Fernando Jäger, certo? Que é amigo deles. Então a gente foi aleatório. Não, o cara é muito bom. É muito bom. Ele tem uns móveis bárbaros. E aí a gente esteve em São Paulo, nas lojas que ele tem, aí a gente escolheu o material. E é uma sala muito boa. A gente ainda está finalizando, a gente não entrou na fase dos quadros, mas a sala por si só já basta, porque o aparador, né? E a mesa são muito bonitos. Entendi. Nessa sala de jantar especificamente, você utilizou alguns pendentes com tecido, que a gente nota que é sazonal, né? Algumas coisas é cíclico, como uma moda. A decoração e a moda, elas andam mais ou menos no mesmo ritmo. A escolha dos 3 pendentes foi por conta da dimensão da mesa, que é uma mesa generosa, ou porque você quis que essa sala ficasse toda cheia? Qual foi a intenção disso? Então, normalmente as pessoas colocam um pendente no centro da mesa. Aí a gente ficou, poxa, mas a sala comporta mais, então trabalhamos com um jogo de volumes, seguindo a linha que já vem do estar e segue pela entrada da escada, é uma coisa de tá vindo os plafons de tecido, então os pendentes a gente mudou, em vez de trabalhar com um tecido, a gente usou o que tinha de tecido e trabalhou com jogo de volumes para primeiro iluminar bem, porque um pendente, aí vamos trabalhar no cristal, não é muito meu estilo, mas nesse caso não seria adequado. E aí a gente optou por isso, que eu acho que ficou bom. Eu também acho. Falando no seu estilo, eu noto que você gosta de tons neutros. Tô correta? Tô certa? Então, tá certa. Porque eu acho assim, o tom neutro é a base da decoração. Certo. E é um tom que você não vai enjoar. À medida que você precisa de cor, você entra com os adereços. Você pode entrar com almofada, você pode entrar... Você não vai colocar um quadro tom neutro numa parede, cheguei. Então eu acho que o inverso é muito melhor. Você tem uma parede neutra e um quadro com uma profusão de cores que vai alegrar. Mas se você tá de costas pro quadro, você tá com aquela coisa morna, uma coisa sóbria que não te choca e não te cansa. Né? E aí você tem elementos que podem dar mais vida, que não é o tapete ou o sofá que você não troca todo mês, né? Não. Teoricamente não. Pode ser que a gente veja isso um dia, mas é um pouco mais difícil. Algumas paredes recebem um detalhe do tijolo aparente. Isso foi uma ideia tua, uma exigência do cliente, de acordo com alguma vivência, com alguma história, alguma foto de revista, porque foto de revista é um negócio danado, o cliente adora foto de revista. Então ele chega com essas referências e a casa dele às vezes não comporta. E ele fala, é isso que eu quero, e você fala, meu Deus, como eu vou falar pra ele que, como diz uma cliente queridíssima minha, não orna? Então, aqui o residencial já tem um apelo rústico, porque os lotes são grandes, ele é amplo, tem uma vegetação boa, então eu nem sei dizer se foram os clientes que pediram, mas eu acho que o tijolo aparente, ele além de aquecer o ambiente, ele dá esse aspecto rústico que é agradável.
Esse negócio de você ter uma casa assim, com telhado, e de repente ter uma parede muito moderna, com muito brilho, muito vidro, pastilha, sei lá, eu acho que não era adequado para o perfil deles. E algumas coisas aconteceram em função do tijolo. Por exemplo, na escada a gente tem uma grade de ferro batido. Depois dessa grade veio um vitral. Nós temos um vidro que dá para a lateral, que se um dia ele tiver vizinho, porque eles não têm, teria um vidro que devassa a escada. E eu falei, não, você vai botar um vidro, eu sou contra colocar vidros enormes e encher de cortina. Aí a gente fez um vitral, a gente contratou a Vidrate Celina, ela é ótima e ela faz vários estudos, e aí chegamos no consenso e nós temos um vitral. Então são algumas coisas que talvez mais antigas, o ferro batido, o vitral. E aí tem duas funções, né? O impedimento, esse bloqueio visual, que é a parte funcional, e a parte estética. A parte estética. Ele é bacana, ele é bonito. Quando à noite que você... De manhã bate o sol, então ele joga aquela colorido pra dentro. Ele tinge. E à noite, quando aqui tá aceso, você de fora vê a imagem colorida. É bonito, né? Eu gosto. Não é a primeira vez que eu trabalho. É bem interessante, porque também foge um pouco dessa coisa de guarda-corpo vidro, guarda-corpo inox, guarda-corpo alumínio, madeira. Entendeu? A gente... que é muito elegante, né? Você pega aquelas baitas casas assim de 2.500 metros, normalmente os guarda-corpos são... as coisas estão se repetindo mesmo. Mas isso eu acho assim que é uma questão de personalidade do cliente casando com o projeto. Então eu acho que isso amadurece à medida que você começa a detalhar. Com certeza, a sua característica de projeto também está alicerçada nesse tipo de escolhas. Então, mas a minha característica em função do cliente. Porque se você for olhar o que eu tenho de obra, eu tenho obra rústica, eu tenho obra moderna, porque na verdade eu defendo assim, não sou eu que vou morar. Então eu tenho que extrair do cliente o máximo dele, porque a casa, eu sinto a casa assim, a pessoa tem que vestir a casa e não perceber. Não pode ter uma coisa que incomoda visualmente. Não pode ter agressão. Ela tem que vestir para ela fluir na casa e entrar e se sentir bem, como se ela tivesse com uma roupa gostosa, porque se não é uma coisa que incomoda, então se ela gosta de uma casa rústica, não sou eu que vou fazer uma casa moderna, sem telhado, com calha, não sei o quê. Se ela é uma pessoa prática, eu não vou botar uma casa com madeira, que madeira dá manutenção no mínimo anual. Verdade. Então você tem que fazer de acordo com o perfil. Tem gente que curte cuidar da casa, então você pode colocar um material que dê mais manutenção. Agora, quando a pessoa não gosta, você tem que liberar ela para a vida. No próximo bloco a gente vai tratar disso. Como os tempos modernos têm interferido em dimensão e escolha de materiais. O Casa Luxo volta daqui a pouco. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Localizado em Porto Feliz, o Porto São Pedro é um empreendimento exclusivo. Com apenas 202 lotes, todos com vista privilegiada. Construído com muita atenção a todos os detalhes, lazer, paisagismo, arquitetura e segurança. A localização é privilegiada, a apenas 50 minutos de São Paulo e próximo dos centros comerciais de Porto Feliz, Itu e Sorocaba. Condomínio Porto São Pedro, uma exclusividade para apenas 202 lotes a partir de 1.500 metros quadrados. Um resort privativo para momentos exuberantes de relaxamento. Casa Luxo volta e agora a gente vai falar de um assunto interessante. Como o estilo de vida das pessoas interferiu
no desenvolvimento arquitetônico dos projetos. Não só do que dizemos agora em relação a aproveitamento de espaços, nomenclaturas, de living, lareira e sala de leitura, não isso. Tamanho, a dimensão, os projetos estão mais compactos? Eu diria que as áreas que são utilizadas individualmente, elas tendem a diminuir. Então, por exemplo, ninguém mais divide banheiro. Cada filho tem o seu quarto com o seu banheiro. Então, o banheiro é pequeno, o quarto nem é tão grande. Agora, o que divide é grande. Por exemplo, uma área gourmet é grande porque tem que receber todo mundo. A cozinha, se estiver separada, ela é grande. O estar é grande porque todo mundo fica junto, porque tem a lareira, porque tem a TV. Mas o quarto do casal, eu valorizo muito o quarto do casal, porque eu acho que os filhos vão e o casal fica. Então eles têm que ter um ótimo quarto, um quarto acessível, e se eles estiverem no superior, eles têm que pensar no futuro, como que eles vão chegar. Normalmente eu deixo espaço para colocar um elevador já previsto com elétrica, com rasgo na laje, porque eles vão envelhecer. E aí, para eles não terem que sair da casa que eles viveram a vida inteira, eles ficam adaptados à realidade nova, né? Mas quarto de filho, médio. Agora, a área comum, grande. A tendência é que os filhos saiam no momento da escolha profissional, da faculdade, que aos 100 voos distantes, e que normalmente esses filhos não voltam. Apesar de que hoje a adolescência, se fala muito em adolescência tardia, os filhos acabam terminando a faculdade e não casam. Então eles, alguns momentos... Se você puser um quarto muito grande... Aí ele não vai embora nunca mais. O máximo que pode acontecer é trazer o agregado. E aí vem com um namorado, namorada. Mas casa que é casa, então eu acho que a família... Palavra de arquiteto, gente, por favor, não discutam. Não, mas a família tem que, cada um tomar seu rumo, pelo menos isso seria o ideal. Mas a casa, por exemplo, eu vejo assim, quando eu vou fazer o projeto, o quarto do filho tem a cama dele, a escrivaninha, porque eles têm aquela fase adolescente que eles querem o mundo deles. Quando eles casam, eles não vão mais morar. Aí então a escrivaninha sai, passa para uma cama de casal porque eles vão ser hóspedes. Então, quando eles vêm, o lugar da escrivaninha já cabe o bercinho, porque eu quero conhecer alguém que não queira receber filho e neto. É impossível. Então, a gente já prevê isso, já coloca elétrica dos dois lados da futura cama de casal, porque eles vão retornar para visitar, pelo menos no final de semana, mas tá bom. Não é estático, né? Não. A casa, ela acompanha o desenvolvimento, o crescimento familiar. Você prevê agora para você não fazer quebradeira depois. Senão você já faz a obra pensando na reforma, né? Não. E aí é pouco inteligente. Hoje você sabe quanto isso implica em gastos. E hoje a gente não está podendo. Nesse momento, especificamente, que o país tem passado, contenção de gasto é palavra de ordem. Outra coisa, em relação à escolha de revestimentos. Eu notei que aqui nessa casa, o revestimento ele lembra pedra. Então, tem esse lance do rústico, apesar de uma casa extremamente elegante. Não sei nem se a gente pode aplicar o rústico como as pessoas podem estar imaginando. Se bem que elas agora conseguem visualizar as imagens, elas conseguem ver que existe uma elegância. Não é uma casa de fazenda, por favor. Poderia ser, mas não é o caso. Apesar de ser uma fazenda. Pois é. A escolha dos revestimentos. Você procura colocar um maior número de quartos e living com o mesmo revestimento, ou você gosta de mudar? Como é que funciona a escolha desses materiais? Assim, a área íntima dos quartos, eu privilegio a madeira. Eu acho que a madeira é aconchegante, ela é mais quente. Podendo usar a madeira natural, embora ela dê um pouco de trabalho, eu prefiro. Certo. Como segunda opção, a gente entra nos laminados, mas hoje eu já usei o PVC, que eu adorei. Ele amortece o barulho, não tem aquele toque-toque, então... Do laminado, né? Tô gostando. Agora, na área... E a gente já tem umas marcas importadas que são bacanérrimas, né? Super boas. E mais na área social, na área de convivência, eu sempre prefiro um piso fácil. Mas tem uma neura aqui que eu detesto piso escorregadio. Então, em projeto meu não tem porcelanato polido, alto brilho, não tem. Então, se é essa casa... Porque eu tenho medo, eu me preocupo muito que a pessoa possa cair. Hoje em dia as pessoas são meio alopradas porque a vida é muito corrida, então eu procuro sempre usar piso antiderrapante
e que seja fácil de manutenção. Cor neutra, não gosto de piso branco, quer dizer, isso tudo que eu não gosto. À medida que eu converso com o cliente, eu acabo convencendo o cliente da praticidade de um piso assim. Não é um não gosto aleatório, né? Ele Não, tem um vazamento. eu tenho 35 anos de profissão, então você acaba conhecendo as coisas e vivendo e sabendo o que você pode usar ou não. Agora, você sai de uma piscina, faz um pedaço, uma bordinha antiderrapante, aí você cai no piso liso. Porque você já viu uma criança sair da piscina e não sair correndo? Não existe. Então você vai tirando o anti-escorregadio lá, né? Até você chegar na cozinha. A cozinha você pode ter um piso liso, mas pela praticidade da limpeza. Mas você tem que ter um piso antiderrapante, porque hoje é perigoso. Os formatos modernos, né? Lógico, porque formato pequeno dá muito rejunte. O retificado é bárbaro, amo retificado. Prefiro o porcelanato às pedras naturais, prefiro. Se o cliente quiser, óbvio que você põe, mas eu prefiro o porcelanato, porque eu acho que tá difícil você ficar extraindo coisas da natureza, mas agora isso é por conta de um conceito de preservação. Eu busco trabalhar porque veja bem, a gente sempre propõe ações de preservação, só que isso ainda tem um impacto no custo que nem sempre o cliente consegue assumir. Mas tenho obra que eu estou fazendo cisterna, então você faz uma captação de água, conduz para a cisterna. Tenho obra que não é nem minha, que eu vou reformar para colocar, porque a pessoa é conhecida, vamos fazer cisterna. Energia solar, ventilação para você acaba usando o ar-condicionado, porque Sorocaba está terrível, mas você tem que ter a possibilidade da pessoa abrir, por exemplo, faz vidro até o teto. Nossa, que lindo, não aparece nem viga, mas não coloca uma bandeira para ventilar, daí você fecha. Aí a pessoa faz o quarto com janelas de vidro, não tem uma veneziana para você dormir com a brisa, isso não entra no meu projeto. Então eu acabo convenindo, se a pessoa insistir muito eu não faço. Você desiste? Desisto. Não, já aconteceu de não bater. Conceitos completamente diferentes. Então, eu faço a casa para o cliente, mas tem que haver uma lógica dentro do meu projeto. Que você se permite. Se tem gente que faz o que a pessoa quer, ótimo, mas eu tenho uma convicção. Então, a minha convicção é difícil. Eu abrir mão se eu tenho certeza que a coisa não funciona. Isso é muito, muito legal, porque a sensação de que não, é legal, é importante. Todo mundo... Hoje em dia, as pessoas se qualificam, se especializam inesgotavelmente a todo instante. É possível que esse cliente que você fale, não, infelizmente eu não consigo dar continuidade ao seu projeto, eu nem vou começar, seja um potencial cliente de outro colega. Sim, porque ele pode procurar e outro fazer. Mas vai ficar bom para ele e bom para você. E assim, eu prefiro não fazer uma coisa que vá contra o que eu acredito do que fazer e depois eu ficar me martirizando por uma coisa que eu tinha certeza que eu não devia fazer, entendeu? Mas eu tenho sorte, porque os meus clientes todos... Eu tenho cliente de 5 obras. Que delícia. Cliente que é da residência e do comercial e da chácara e dá um tapinha no quarto e resolvemos qualquer problema. E o Casa Luxo fica por aqui. Obrigada, Zurimar, por ter falado tão carinhosamente do seu trabalho, do seu projeto. E a gente volta na semana que vem. Até lá. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento. Condomínio Porto São Pedro, Alux Iluminação.